Lúcia, o que é liderança e qual a sua importância? Bom, liderança muitas vezes ela está associada a um cargo, a uma função, né, de gerente, diretor, mas eu costumo dizer que liderança ela não tem a ver com o cargo ou a função que você exerce, mas sim com a capacidade que você tem de inspirar as pessoas ao seu redor. Então, no meu ponto de vista, a essência da liderança está nisso, está nessa capacidade que você tem, né, que a pessoa tem, que o líder tem de inspirar as pessoas ao seu redor, tá? Independentemente da sua função. Tanto que a gente pode ver muitas vezes, no mesmo nível hierárquico, colaboradores que têm, por conta da sua postura, da sua capacidade de inspirar, de motivar as pessoas, como trazendo bastante sucesso e bastante resultado para uma organização, para uma instituição. Ela tem muita importância por conta justamente dessa inspiração, dessa motivação das pessoas ao redor. E ela tem a importância, pensando no aspecto corporativo, de gestão das pessoas, tá? Porque o líder, ele tem essa capacidade de, além de engajar a equipe, de motivar a equipe a alcançar os resultados da empresa, ter os objetivos muito alinhados entre equipe, chefia e próprios valores da empresa e os valores pessoais e profissionais de todos. A liderança é um dom ou uma habilidade? Bom, quando a gente pensa em dom, né, primeiro a gente tem que falar o que que é dom e o que que é habilidade. Quando a gente pensa em dom, a gente pensa em algo natural, né, um talento natural, algo que você nasceu com aquilo. Quando a gente pensa em habilidade, a gente está falando sobre uma aptidão, sobre uma capacidade, algo que você desenvolveu, né? E aí fica essa pergunta: liderança é um dom ou uma habilidade, tá? Apesar de muitas vezes a gente acreditar que tem algumas pessoas que já nascem com essa liderança, né, com esse talento nato, normalmente ele de alguma forma foi adquirido, foi desenvolvido. Muitas vezes é por conta da educação que às vezes que aquela pessoa teve durante a infância, durante a adolescência, que tem perfis de pais líderes, tá? Então, como a liderança, ela na verdade é algo que você pode desenvolver, ou seja, ela é uma habilidade, é algo que você vai, além de desenvolvendo, você também pode aperfeiçoar, aprimorar com o passar do tempo, tá? Então, isso faz com que todos nós possamos ser líderes, né? Todos nós podemos ter a liderança lapidada, né, desenvolvida e aperfeiçoada. Mesmo que você já tenha uma boa liderança, um bom perfil de liderança, é sempre possível aperfeiçoar e desenvolver ainda mais. Quais são as características principais de liderança que um gestor precisa e como desenvolvê-las? Bom, são várias as características de liderança, várias características de um gestor, e às vezes, até dependendo da corporação, quando a gente está falando de uma liderança dentro de uma organização, seja você um empresário, seja você um gerente, um diretor de empresa, um executivo, às vezes, dependendo da cultura da empresa, vai mudar um pouco as principais características que vão ser exigidas ali. Mas como um todo, assim, né, de uma forma geral, uma das coisas que a gente precisa aí ter como líder é ser um bom observador no sentido de ter uma boa visão sistêmica do negócio, da empresa, dos seus funcionários, dos outros departamentos, tá? Mesmo você não sendo gerente ou gestor de um departamento, é importante que você tenha essa visão sistêmica para que você saiba o que determinadas decisões que você vai tomar vai impactar em outras áreas, em outros departamentos, tá? E isso é um perfil importantíssimo de um líder, de um gestor. Outro ponto importante é a empatia. Um bom líder
ele precisa reconhecer que as pessoas ao seu redor têm seus limites, têm suas qualidades, têm seus defeitos. Precisa saber como trabalhar com cada um, porque cada um tem um perfil, né? E não adianta eu querer conversar com todas as pessoas da mesma forma. Eu preciso ter a empatia para a experiência, a vida daquela outra pessoa que eu estou lidando ali, tá? Ser um excelente ouvinte, se comunicar de forma assertiva, é super importante que ele saiba ouvir. Recentemente até fiz um pequeno vídeo lá, um minuto de liderança no meu perfil, que eu falo justamente sobre isso. Muitas vezes as melhores ideias, as melhores sugestões vêm ali da nossa equipe ou de pessoas até que estão próximas a nós, mas a gente precisa saber ouvir. Um outro ponto, até que está ligado a isso, a ser um bom ouvinte, ter uma boa comunicação, é ter humildade, tá? Reconhecer que você, sendo líder, você também tem suas falhas, que você não é melhor do que ninguém, né? E que o que faz a empresa, seja ela sua, né, ou não, ter resultado é o conjunto das várias pessoas que estão ali, as pessoas que você muitas vezes lidera, tá? Outro ponto importante da liderança é o líder, né, o gestor, ele saber como distribuir as tarefas, saber delegar as tarefas, tá? E delegar é muito diferente de delargar, né? Não é você deixar de qualquer jeito para as pessoas fazerem, você precisa instruir, você precisa supervisionar, acompanhar, dar o direcionamento adequado. Mas é importante que você saiba delegar. Muitas vezes a gente vê perfis de líderes centralizadores e isso não é nada bom. Um bom líder, ele precisa ser confiante, ter iniciativa e até, eu estava falando antes sobre delegar, uma das características de líderes que sabem delegar são líderes que têm confiança, que têm iniciativa, que sabem o momento certo de ir adiante, que sabem o que fazer, confiam no próprio taco, confiam na sua equipe, tá certo? Ah, também, e talvez seja um dos mais importantes aí, um verdadeiro líder é aquele que está sempre em busca de conhecimento, de aperfeiçoamento, de melhoria, tá? É importante que ele saiba lidar com as situações diversas que vão aparecer com facilidade. E como que ele vai fazendo isso? Conforme ele vai adquirindo conhecimento, autoconhecimento, conhecendo a sua equipe e tudo mais. Um ponto importante que eu esqueço aqui de falar de características, tem mais dois bem importantes, que é controle emocional e amor pelo que faz. É super importante, tá? E para desenvolver tudo isso, ele pode procurar treinamentos, ele pode procurar processos de coach, de mentoring. Hoje em dia, né, eu exerço um trabalho muito bacana com isso, no processo de coach ou no processo de mentoria, treinando equipes, né? Também é importante que tanto o líder quanto a equipe estejam bem treinados, estejam se desenvolvendo. É fundamental que ele procure sempre esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento. O comportamento do gestor influencia significativamente os seus colaboradores. Quais são os pontos positivos e negativos? Influencia e muito, tá? E novamente, até falando de liderança nesse ponto, lembra que eu falei no início que não tem a ver com o cargo que você exerce, né? Mas tem a ver com a sua postura. Os primeiros líderes que a gente conhece na vida são os nossos pais. E a gente pode falar que eles influenciam fortemente, né, no nosso desenvolvimento. Então, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, o líder, o gestor ali do departamento, da área, da empresa, seja ele empresário, executivo, ele influencia sim, principalmente pelo seu exemplo. Porque não adianta nada eu falar uma coisa, mas eu fazer outra. As pessoas, elas olham e elas têm você como modelo
pelas suas atitudes ou pelas suas não atitudes, e não exatamente pelo que você fala. Então, que seja, né, que as suas ações sejam aquilo que você fala, que sejam congruentes com o seu ser, com aquilo que você exerce. E isso vai influenciar, sim, de forma positiva ou de forma negativa, depende do tipo de exemplo que você está dando ali para os seus colaboradores. Como o gestor pode ter bons resultados ao liderar seus colaboradores? É fundamental que essa equipe esteja se sentindo motivada e engajada. Tem alguns pontos que são importantes, né, enquanto líder ali. É, ter transparência nas comunicações, nas suas relações, né, na medida do possível. Obviamente que muitas vezes existem assuntos que são confidenciais dentro de uma empresa, mas é muito importante que tenha transparência ali nas relações, né? Que fale o que precisa ser falado, mesmo que isso seja uma crítica. E aí vai até num outro ponto que eu já vou falar, que é sobre feedback. É importante que o líder, o gestor, ele saiba dar feedback e ele saiba receber feedback, porque muitas vezes o gerente, o diretor, aquele que tem o cargo de chefia, ele acredita que ele só precisa dar feedback, ele não precisa receber. Como eu falei antes, um dos pontos lá, uma das características é a humildade. A gente tem que saber receber. É preciso que nós estejamos abertos a receber o feedback do nosso trabalho, do nosso desempenho. Um ponto fundamental para você ter equipe motivada, equipe engajada, é reconhecimento. Valorizar os colaboradores, valorizar um projeto, um resultado que é entregue, né? Seja por forma de feedback, em reuniões mensais, semanais, como for, ou mesmo levar a ideia do seu funcionário, do seu colaborador, por exemplo, para um projeto de diretoria, para um projeto da empresa e colocar, dar o nome para ele, né? Que ele foi quem desenvolveu, ele foi quem fez aquilo ali. Como eu também falei antes, delegar as tarefas, delegar as responsabilidades, delegar as atividades do dia a dia, porque isso mostra que você confia na sua equipe, que você confia que o seu colaborador está realizando um bom trabalho, certo? Bom, então basicamente é isso. Um ponto também, às vezes, importante que muitas vezes os líderes esquecem é você falar o que você espera do seu liderado, tá? Então, assim, qual que é a meta? Qual que é o desafio? O que que você espera que ele faça? Né? Porque muitas vezes o líder acredita que o colaborador ele sabe o que precisa ser feito, não necessariamente. Tem colaborador que funciona muito melhor quando é desafiado, né? Que isso é importante lá na parte dos perfis, quando a gente sabe qual é o perfil da nossa equipe, também isso é muito bom, né? E incentivar para que a equipe traga soluções fora da caixinha, que eles pensem de forma diferente. E muitas vezes para isso é importante o líder investir nesse seu pessoal, trazendo capacitação, treinamentos, processos de coaching para eles, né? Para que eles possam se desenvolver e aprender a pensar fora da caixinha e trazer inovações e novas soluções para o dia a dia, certo? E não menos importante, né? O principal de um líder é ele ser humano, ele ser humilde, né? Mostrar que ele sabe ouvir, que ele entende quais são as demandas, que ele entende os desafios, que ele está ali para apoiar, para ajudar, para direcionar a equipe. Isso é muito importante.